nossa matéria de Pentateuco, o livro é Números, tá bem? Vamos avançar. A tribo de Levi, ela tem que ajudar Arão, o sacerdote, em tudo que for necessário e também o povo. Uma tribo foi separada exclusivamente para o serviço religioso. Tinha 12, 11 vai trabalhar, vai guerrear, vai conquistar e vai sustentar os levitas. E a tribo de Levi vai estudar, vai conhecer, vai pregar, vai ensinar, ajudar Arão, monta tenda, desmonta tenda, sacrifica animal. E tem muitos levitas, dá para dividir em turnos, bem? Dá para dividir em turmas. Então não é para todos os levitas fazerem tudo, é para todos os levitas se dividirem em turnos e em turmas, para cada um fazer uma parte. O trabalho do Senhor não é para ser pesado para uma só pessoa, é para ser distribuído entre todo o povo. A tribo de Levi foi escolhida por ter demonstrado maior zelo com as coisas do Senhor. Destruíram a adoração do bezerro de ouro. O que acontece? Lá em Êxodo capítulo 32, que a gente lê aqui, ó, Moisés desce do monte. Ele é da tribo de Levi. Aí o Moisés ele fala o seguinte: olha, quem for pelo Senhor, pegue a sua espada e vocês vão matar os seus irmãos. Olha que loucura! Para nós que vivemos aqui no século 21, mas você está no deserto. A fé em Deus está nascendo, está no germe. Ela pode ser abortada naquele momento ali. O pessoal está adorando um bezerro que é idêntico ao bezerro de ouro lá do Egito. Aí Moisés radicaliza: quem é pelo Senhor, pegue a sua espada, se ajunte a mim e nós vamos matar os idólatras. Os primeiros a tirar a espada foram os levitas. Tiraram a espada, foram para cima dos israelitas e passaram ao fio da espada milhares e milhares de irmãos que eram idólatras. Mataram eles. Então foi uma carnificina, tá? Uma carnificina. A partir desse momento já há uma explicação para a eleição dos levitas. Tem que ser zeloso pelo Senhor. Bem, Deus, ele quer zelo pelas coisas do Senhor. Zelo, mas zelo com entendimento. Paulo fala que o povo de Israel tem zelo sem entendimento. Você tem que ser uma pessoa zelosa e saber por que você está sendo zeloso. Você não pode perder a sua razão só porque você é fanaticamente crente da Assembleia de Deus. Você é crente fanático da Assembleia de Deus, mas não pode perder o juízo. Porque a placa ainda não está cotada para subir. Não está. Desculpa, mas nem a Assembleia e nem nenhuma. As placas ficarão de fora junto com o restante que vai ficar para ir para os TJ. Bom? Então seja zeloso, mas seja uma pessoa sensato com as coisas do Senhor. Porque seu fanatismo pode estragar muita coisa para Deus, inclusive. Jesus disse: chegará tempo em que o povo, cuidando fazer o serviço para Deus, vai perseguir os irmãos de cidade em cidade. Não adianta nada ser zeloso, como Paulo era zeloso, mas matava os irmãos da igreja. Perseguia os irmãos da igreja. É zelo com entendimento. Eles cuidarão de tudo relacionado ao tabernáculo, e somente Arão e seus descendentes cuidarão dos serviços sacerdotais. Qualquer outro homem morreria. O que acontece? Deus, ele vai organizando a casa dele, distribuindo tarefas, e você só pode fazer a tarefa que Deus te deu. Quando você vai ajudar um irmão a fazer a parte dele, você é um auxiliar de escala. Você é desnecessário. Desnecessário mesmo, você é só um auxiliar. Alguém que chegou, mas se você não chegar, ele tem que fazer. Está para ele fazer. Você não pode substituir ele e pegar a vaga dele para você. Não pode. Que foi o erro que o Saul cometeu. Saul cometeu esse erro porque ele foi fazer a parte que era do Samuel. Esse aí é o erro do Uzias. Uzias, que foi tomado de lepra, porque ele chegou para queimar o incenso perante o Senhor, que não podia, só os sacerdotes. Então na casa de Deus ainda existe a questão da vocação. Cada um fique na vocação em que foi chamado. Porque a briga contra Arão vai ser justamente essa. Eles queriam democracia nas coisas de Deus. Lição espiritual, irmãos. Isso aqui é espiritual. Democracia nas coisas de Deus não funciona. O que funciona? Direção do Senhor. Iluminação do Senhor. Bom senso. Tá bem? Mas é Deus que dá uns para evangelistas, outros para pastores e doutores e outros para profetas e apóstolos. O Espírito Santo distribui a cada um para aquilo que for útil para a igreja. Então é Ele que ainda continua mandando, porque o trono é dele. E nós, servos do Senhor.
é o que a gente aprende aqui. Deus mandou Moisés contar os levitas, por família, somente o sexo masculino, com 1 mês para cima. Veja só a diferença do primeiro recenseamento para o recenseamento dos levitas. Recenseamento dos soldados, 20 anos para cima. Recenseamento do sacerdote, primeiro mês. Primeiro mês. Família por família. Tem diferença. Deus trata cada um de nós de acordo com as nossas diferenças, irmãos. Deus não ignora você. Ele não coloca uma régua aqui e fala, ó, isso aqui é o padrão. Todo mundo tem que chegar no padrão. Deus sabe muito bem diferenciar o homem da mulher, o jovem do adulto. Sabe muito bem diferenciar aquele que é letrado daquele que tem falta de letras. Sabe muito bem. Por isso que ele manda contar os levitas, família por família, de 1 mês para cima, com muito cuidado. Deus tem critérios. Você pode aplicar isso também. Levi tinha 3 filhos, Gerson, Coate e Merari. Levitas, Gersonitas, Coatitas e Meratitas. Vocês gravem esses nomes aqui, porque eles vão voltar depois na construção do templo de Salomão. Tá bem? E nas revoltas que acontecem também, ó. Gersonitas, Coatitas e Meraritas, ó. Gerson, Gersonitas. Coate, Coatitas. Merari, Meraritas. Total, 22.300 levitas. Ó. Uma igreja com 20, já nasce pronta em 22 mil membros, 22 mil ministros do altar, coisa boa, hein? Para que eu sirvo? Ó, você serve para carregar poste. Como que é? Tem poste para carregar. Você tem que montar e desmontar o poste. Mas não tem uma vaguinha para mim ali no altar do sacrifício? Não tem não. Ô pastor, dá para montar um pouquinho? Montar um pouquinho? É que eu estava anotando. Você está anotando? Por favor. Então Levi, portanto, tornou-se um grupo sacerdotal. Tá bem? Sacerdotal. Isso aqui ficou bem fixado? Sim. Cada um vai fazer aquilo para o que foi chamado. Mas eu não sei se eu fui chamado. Então você ora a Deus. Vai abrir uma oportunidade. Quando a oportunidade abrir, a sua luz vai brilhar. Deus vai colocar. É essa pessoa. A gente ainda é desse tipo de Assembleia de Deus, tá, irmãos? Nós ainda somos desse tipo de Assembleia de Deus que espera Deus confirmar o chamado. Ainda somos. Era assim lá nos anos 80, anos 90 e ainda é. Por isso que, por mais que você tenha vontade, desejo de fazer tudo, precisa esperar a digna confirmação do Senhor. E vai ficando por ali. Fica por ali porque uma hora Deus te enxerga e o seu pastor também. Bom, e quando a vocação chegar e que a missão chegar para você, vai lá e Romário, entendeu? Ficava na banheira e fazia o gol. É assim que funciona. O cara fez um monte de gol só na banheira. No período patriarcal, chefes de família e primogênitos exerciam funções sacerdotais. O que é o período patriarcal? Antes da lei. Então Abraão pode oferecer sacrifício? Pode. Isaac podia? Também. Jó podia? Também. Noé podia? Também. Abel podia? Podia. Período patriarcal. A partir da lei, vai ter uma nova ordem sacerdotal. Para se oferecer um sacrifício agora, depois da lei, é necessária a presença de um sacerdote. A presença. Deus sabe trabalhar por etapas. No tempo dos patriarcas, só tem o patriarca. O patriarca é o sacerdote. Agora, os primogênitos foram substituídos pelos levitas. O que acontece? Primogênito é o primeiro filho. Ou Deus pega todos os primogênitos das 12 tribos de Israel, todos os primogênitos, e ele chama esses primogênitos para o serviço, ou Deus substitui o primogênito por uma tribo. O que Deus preferiu fazer? Substituir o todo pela parte. É o que ele fez. Ao invés de eu pegar um primogênito de todas as tribos, eu vou pegar toda a tribo de Levi e eles serão o meu primogênito. Eles estão resgatando os primogênitos. A partir daí, a nova ordem sacerdotal agora só podia ser convocada dentre os filhos de Arão e passam a servir a nação inteira. Deus muda os tempos e as estações, irmãos. O Senhor Deus, ele não quer ver aquela monotonia, não quer, sabe? Ou o eterno retorno que o Nietzsche falou, o eterno retorno, sabe? Todo dia faz tudo sempre igual. Não é isto. Deus é o Deus de mudanças.
muda os tempos e as estações. O seu povo peregrina, mas progride e cresce. É assim que Deus faz. Tem mudança de tempos e estações. Aí você vê aqui a linha da marcha. Quem vai na frente? Judá, Issacar, Zabulon. Aí, ó, vanguarda, Rúben, Simeão e Gade. Então, tem o pessoal que vai na vanguarda. E tem o pessoal que vai na retaguarda, vai por trás, vai atrás, vai lá. Efraim, Manassés e Benjamim. No centro vão todas, tá bem? O tabernáculo é carregado pelos levitas e as atividades. Então, o tabernáculo está no meio, com os levitas. Vamos avançar? Vamos. Pega aqui as 6 tribos, primeiro, e vai na frente. Coloca os levitas no meio e depois vem o restante atrás. Aqui está uma ilustração. O acampamento israelita, Números capítulo 2, tá vendo? Lado oeste, sul, leste, norte. Aqui o tabernáculo no meio. Issacar, Judá e Zabulon, porque o tabernáculo vai de frente, tá vendo? De frente. Aqui as costas do tabernáculo. Manassés, Efraim e Benjamim, do lado e do lado. Aí você fala, mas em que eu aplico isso? Quando você vai para Apocalipse, capítulo de número 20, 21 e 22, vi a cidade santa. E a cidade ela tinha 12 portas, 3 de cada lado, tá vendo? Que é uma réplica, é uma maquete, é uma cópia do céu. Deus organizou, foi Deus que organizou. Ele organizou para dizer, ó, quando chegar no céu é assim, ó, tem 12 portas. As 12 portas representando que a casa de Deus está aberta para os 4 cantos da terra. Olha lá, ó, oeste, leste, sul e norte. E quem está no centro? O trono de Deus. Aqui é o trono de Deus, onde Deus está. Ó, Deus está no trono. Aí você pega a mesma passagem e você vai lá para o Apocalipse, capítulo 4 e 5. Deus está no centro do trono e tem 4 querubins em volta do trono. Está vendo aqui? Aí você continua a sua leitura e lá tem 24 anciãos, 12 cercando, são 24 anciãos cercando o trono. Tá bem? Aqui os 24 anciãos, representados pelas tribos de Israel. É 12 de um lado, 12 do outro, representando o Antigo e o Novo Testamento. Então, você tem o fim anunciado no início. E aqui está o formato que ficava o acampamento. É assim que Deus queria. Lembra o quê? Estava lá. Vamos supor que você é o anjo. O arcanjo Miguel, que está vendo da nuvem de fogo. Organizem aí o tabernáculo. Contem todos os levitas que tem. Conta aí todas as tribos de Israel. Aí pega aqui, ó. Essa turma que fica desse lado aqui tem 108 mil. Aqui 151, 157, 186. Vocês veem que a proporção geométrica, sabe? O perímetro que uma pessoa usa forma uma cruz. Isso aqui não foi inventado por nós, tá bem? É assim que o arcanjo Miguel via. Opa, tem uma cruz aí. Sim. Legal? O evangelho está revelado no livro de Números. Para quem tivesse um avião na antiguidade ou voasse nas costas de um querubim. Aqui, assentamento do acampamento no Monte Sinai. Tabernáculo no meio. Aqui estão os Meraritas, os Gersonitas e os Coatitas, que são os filhos de Arão. Bom? Aí você tem a tribo de Efraim, Manassés e Benjamim. Você tem o Benjamim, que é aquele filho predileto de Jacó, e os 2 filhos de José, porque José não aparece. Quem tomou conta do lugar de José? Manassés e Efraim. A maior de todas as famílias que tinha. Povo numerosíssimo. Aí você vai ter Gad, Simeão e Rúben. Esse aqui é o primogênito, tá bem? Naftali, Aser e Dan. Judá, Issacar e Zebulon. Aqui à frente do tabernáculo, tá vendo? Ó? Moisés e Arão. Então você tem Moisés e Arão, os filhos em volta do tabernáculo e a turma toda preparada para a marcha. Deixa eu ver o horário, 5 horas. Capítulo 4. Os deveres dos levitas. O Senhor pede agora a Moisés que conte todos os levitas com idade entre 30 e 50 anos, com capacidade para trabalhar a tenda sagrada.
Aí tem um total de 8.580 homens. E Deus deu instruções e tarefas para cada grupo através de Moisés. Já está tudo pronto? Organizado? O tabernáculo está de pé, já fizemos o recenseamento, já sabemos quem vai ser soldado, já sabemos quem vai ficar em cada lado da congregação. Agora vamos começar a trabalhar, porque aqui não é só organização, não, é serviço também. Está na hora de sacrificar. E o sacrifício vai ficar para os coatitas, gersonitas e meratitas, tá? Meraritas, né? Vai ficar para eles. Tem gente para trabalhar bastante. Não precisa todo mundo trabalhar ao mesmo tempo, embolando tudo. Tem que organizar a coisa da casa de Deus. Casa de Deus sempre é organizada. É o que fazer, quem vai fazer, como vai fazer, quando vai fazer, por que vai fazer. Então, vai organizar um congresso lá? Organiza tudo que está certinho. Vai fazer uma campanha? Organiza que dá tudo certinho. A casa de Deus sempre foi assim. 8.000 lá não perdi. Se perdeu? 8.580 homens. Amém. Então, era para colocar 8 igrejas dessa daqui. Tá? Só para trabalhar. Todo mundo trabalhando. Aí você fala, mas para que tanto homem assim? Vai matar um boi para você ver. Matar um boi, você já fica detonado. Né? Aquele bicho lá, com aquele monte de músculo, você segurando a faca aqui, ó. E depois que aparece um Salomão louco da vida que manda você fazer 1000 sacrifícios num dia só. Tem que ter gente, mano. Gente para trazer o boi, gente para matar o boi, gente para segurar o sangue, gente para abrir a barrigada do boi, gente para cortar as partes, gente para colocar madeira, para buscar madeira, para acender o fogo, para colocar água, lavar a mão, troca a água. Tem que ter muita gente para entrar e sair e fazer o serviço bonitinho, certinho. Aí vem o diaconato da igreja, ou a diaconia da igreja. Tem que ter um bom pessoal, só que treinado. Treinado. Tá? Sem treinamento, fica batendo cabeça. O que eu vou fazer aqui? Muita gente sem uma organização, sem uma liderança, não sai nada. Eu fico lá esperando. Né? Sei o que eu vou fazer. E ainda tem uns irmãos que querem fazer tudo ciumento, não deixam eu fazer nada, nem passar o pano no banheiro. Né? Que eu acho que vai perder a consagração da próxima consagração. Então tem que ter alguém que ordena, que lidera. Aí vem o capítulo 5, leis e regras para as pessoas impuras, doenças de pele. O que eles acreditavam? Se você está fazendo tudo certinho, você está fazendo certo, eles acreditavam assim, você não vai ficar doente. Se você andar no estatuto e na lei do Senhor, você não fica doente. Mas se nascer uma mancha branca na sua mão, na sua pele, opa, Deus está pesando a mão. Já interpretava assim na hora. Isso aí é o Senhor que está cobrando. Já separa. Por que você vai ter que separar? Explicação natural. Porque a pessoa está doente e precisa de cuidados. A pessoa está doente, ela vai transmitir doença para a carne. E a carne, o sacerdote comia. Você está doente, está com uma mancha na pele, vai pegar no pernil. Eu vou comer o pernil, quem vai ficar doente? Eu também, contaminação cruzada. Por isso, as leis de purificação e de pureza. Saiu uma mancha branca, já coloca para fora do arraial, vai tratar lá fora. Aí tem um pessoal levita, que eles eram os médicos que cuidavam dos leprosos. Mas tem uma lei de pureza. As coisas do Senhor, puras. Pagamentos quanto a prejuízos causados a outrem. Aqui é a lei da propriedade. Tá bem? Isso tem dono. Isso tem dono, isso aqui pertence a um terceiro, se pertence a um terceiro e você deu prejuízo, você vai ressarcir o prejuízo dele e vai colocar 20% em cima. Para ele comprar um novo, e o novo é mais caro do que o usado. Então, lá mas no deserto tem disso também. 600 mil homens, irmãos. Tiradentes tem 300 mil pessoas e tem comércio. Imagina no deserto. Então tinha comércio lá também. Para mulheres suspeitas de adultério e homens enciumados, tinha uma lei. A lei é o seguinte, aí está o irmão lá, casado, e de repente ele começa a olhar para a mulher dele e fala o seguinte, tem um negócio estranho aqui, essa mulher não está me recebendo mais na tenda dela, que as tendas eram separadas, né? Mesmo que era no mesmo quintal, as tendas eram separadas porque as mulheres ficam impuras uma vez por mês, durante 7 dias. Por isso a tenda das mulheres é separada, os vasos são separados, tudo é separado, só é junto à cama conjugal. Só a tenda da conjugal. Mas aí eu fui lá visitar a minha mulher lá e ela está me rejeitando. Não está me querendo, não está me recebendo. Será que ela olhou para alguém do lado?
Será que é a minha barba que eu não lavei, tá fedida? O que está acontecendo com essa mulher aí? Aí o homem fica enciumado. Aí ele faz o teste. Vou dar uns 3 meses aí. 4 meses. Está enjoada, né? Faz 3 meses que eu não vou na sua tenda e você está com essa barriga aí, que se enjoo. Pegava a mulher, suspeita, não é culpada ainda, levava essa mulher até o sacerdote na porta da tenda da congregação, porque não pode entrar para o tabernáculo lá dentro. Aí dizia o seguinte: olha, estou suspeitando que a minha mulher me traiu, é uma adúltera. O que fazia o sacerdote? O sacerdote fazia lá uma água, que é uma água dos ciúmes, uma água amarga, é uma espécie de abortivo, bem? Só que você vê que a coisa é tão misteriosa que ele dizia o seguinte: ele fazia a oração e dava a água para a mulher beber. Tinha um abortivo lá. Aí a mulher bebia água. Perante o Senhor, perante o sacerdote e perante o marido. Se a mulher passasse mal e ela abortasse a criança, ficava comprovado que ela traiu o marido. Meu Deus. E se a criança fosse do marido, aí o poder de Deus agia e a criança não abortava. Isso aí é um mistério. Então ela tomava água. Não, tenho certeza que é do meu marido. É ele que anda meio devagar e não vai na minha tenda. Mas é dele. A última vez foi ele que foi lá. Só pode ser dele. Não entra mais ninguém. Me dá essa água aí. E bebia. Bebia e ficava lá, esperando. Nada de dar contração, nem dor, nem nada. Segurava a barriga. Aí o maridão falava: minha esposa, você me desculpa pela suspeita. Né? É o DNA. Vamos para até o DNA. DNA, pô. Existia punição nesse caso para o homem? Não, o problema da mulher, ela que, né? O homem tinha só suspeita. Aí Jesus fala: sabe por que isso? Que tem esse tipo de lei? Por causa da dureza do vosso coração. Esse tipo de lei do casamento é porque os homens estavam, na verdade, interessados em dar um chute na mulher e pegar outra mais novinha. Espera. É isso que Jesus falou. Por causa da dureza do vosso coração. Quer pegar uma segunda esposa, mas se pegar a segunda esposa vai ter que pagar para as duas, dote das duas esposas, vai ter que sustentar as duas igual. Você não tem condição de sustentar nenhuma, quer sustentar duas, aí você armou essa daí para poder dizer que ela está em adultério. Então, antes de divorciar, leva para o sacerdote, coloca perante o Senhor, bebe a água dos ciúmes, que era um abortivo. Se não fizesse mal, era do marido. Se não fosse do marido, aí a criança abortava. Nesse caso, essa mulher era banida e podia ser morta por apedrejamento, desde que ela entregasse o outro homem. Tinha que ser os dois, tá? Ela não podia ser apedrejada sozinha. Houve adultério? Traga os dois. Os dois perante o Senhor, e os dois serão apedrejados fora da cidade. Não podia apedrejar a mulher sozinha. Não podia. Aí é uma transgressão. Ou o marido mandava ela embora, simplesmente. Mulheres que eram despedidas dessa maneira, geralmente se entregavam para a prostituição. Bom, nós vamos terminar por aqui hoje, tá bem? Que a gente vai entrar agora na segunda matéria. Vou abrir para você fazer as suas perguntas. E depois, na próxima semana, nós continuamos com o livro de Números.